continuidade aqui à nossa escola bíblica, eu queria fazer um breve comentário sobre o dia de ontem. Quem sabe que se celebra ontem, que se comemora no dia de ontem, dia 31 de outubro de 1517. Não é o dia das bruxas. Não é. Alguém lembra aí? Reforma protestante, né? Um baixinho ali, né? Reforma protestante, né? 31 de outubro de 1517, a Reforma Protestante. A gente celebra a Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? Só um minutinho. O que foi a Reforma Protestante, né? Então, algo precisou ser reformado. Nós vimos aqui na nossa escola bíblica os primeiros séculos da igreja, que os 3 primeiros séculos da igreja foram 3 séculos de perseguição. E a igreja se manteve fiel, firme e forte na doutrina dos apóstolos, né? Aqueles ensinamentos que eles receberam de Jesus. Mas a partir do século IV, a igreja começa a virar, o estado da igreja começa a virar uma coisa só. E aí muitos pagãos, muitos ambiciosos começam a fazer parte da igreja. E ali inicia-se um processo de deformação da igreja. A igreja começa a ganhar outras características. Imagina que uma estrada, vamos falar da Afonso Pena, um exemplo aqui, uma estrada asfaltada, bonita, sem nenhum buraco, toda sinalizada. Vamos imaginar que isso seja a doutrina agora defendida pelos apóstolos, e assim pelos discípulos dos apóstolos. Os 3 primeiros séculos foram todos assim. Depois do 4º século em diante, até 1517, que foi quando surgiu a reforma, nesse período essa estrada começou a ser esburacada, ela começou a ser, os sinais a sinalização dela começaram a desaparecer, e aí chegou um período em que ela estava completamente cheia de buraco, toda destruída. Então compara agora a igreja, toda destruída, com doutrinas que não eram doutrinas cristãs. Aí começaram-se a entrar o paganismo dentro da igreja, o purgatório, acho que muitos ouviram falar do purgatório, começou a entrar dentro da igreja a indulgência, né? Você comprando uma salvação, você era salvo por seus próprios méritos quando você comprava. Começou a entrar a água benta, né? Essa ideia de água benta, que a gente vê inclusive em algumas igrejas colocar um copinho de água ali. Isso é uma prática mística de um culto pagão. É uma prática mística da Idade Média, de um culto pagão que foi infiltrado dentro da igreja. E aí também chega o culto às imagens, começa a chegar dentro da igreja, o culto a Maria começa a chegar dentro da igreja, o culto às personalidades, ao culto a Paulo, o culto a Pedro, o culto a João. Então tudo isso tirou completamente a igreja da forma que ela tinha, aquela forma doutrinária, aquela doutrina única, né? Ela completamente desapareceu. Então, em 1517, um pouquinho antes, começaram a surgir homens para trazer de volta a forma à igreja. E um desses homens foi Martinho Lutero, que era um monge da igreja católica, que foi lá e pregou no castelo de Wittenberg 95 teses, refutando todas essas práticas da igreja católica romana. Refutando todas elas, isso provocou uma revolução. Com ele vieram outros reformadores também. E aí eles partiram de 5 princípios, que o primeiro princípio deles, somente as escrituras, né? Que é só as escrituras no latim, que só a Bíblia era fonte de verdade absoluta, que nem o Papa, nem o Bispo, nem o Padre, ninguém detinha a verdade, nem a tradição da igreja. Somente a Bíblia era a fonte 100% confiável. E aí um outro ponto da Reforma Protestante foi somente a fé. A salvação é por meio da fé. Não adianta você pagar uma indulgência, você fazer alguma coisa para você poder conseguir a sua salvação. Não, ela é por meio da fé. E aí o terceiro ponto dessa reforma foi somente a graça. Por meio da graça de Deus, um presente, um dom, uma dádiva. Você era incapaz de se salvar. Então, esse terceiro ponto foi a graça. E o quarto ponto dessa reforma foi somente Cristo. Só por meio de Cristo Jesus. O que Cristo Jesus fez na cruz satisfez a justiça de Deus, e assim os nossos pecados foram perdoados. E o quinto e último ponto é
somente a Deus a glória. A glória não é ao Papa, não é ao padre, não é ao pastor, não é a ninguém, é somente a Deus toda a glória. Então esses 5 pontos serviram de base para a reforma protestante. Então reforma é voltar à forma, voltar àqueles ensinamentos lá dos primeiros séculos. Então eu só queria fazer esse breve comentário para que a gente entendesse, né, que 31 de outubro não é comemorado o dia das bruxas, é o dia da reforma protestante. Nós, como cristãos, devemos saber da importância desse dia e desses 5 princípios, né? Então, voltando agora para a nossa escola bíblica, a gente falou sobre a Bíblia, né, na nossa última escola, que a Bíblia é a revelação de Deus para o homem. Aquilo que Deus queria que o homem soubesse acerca dele está na Bíblia Sagrada, e que ela foi inspirada pelo Espírito Santo, aquele que serviu de agente supervisor, de maneira que não fosse inserida nenhuma doutrina de homem e não ferisse a verdade da revelação de Deus. E se a Bíblia é a revelação de Deus para o homem, é a verdade de Deus para o homem, quem é a verdade de Deus para o homem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a Bíblia é sobre Jesus, a verdade de Deus revelada para o homem é Cristo. É Cristo. Então a Bíblia fala sobre Jesus, tanto que o seu tema central é a redenção do homem, o resgate do homem. Então quando nós vamos ler a Bíblia, a gente tem que procurar Cristo e pedir a iluminação do Espírito Santo para que possamos entendê-la. E hoje nós queremos trazer a oração. Como orar, né? Como nós devemos orar. E aí eu queria agora que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Nós vamos fazer uma comparação e nós vamos entender que elementos que devem compor a nossa oração. Lá em Êxodo 20, texto bem conhecido. Êxodo 20, lá onde está a lei, né, os 10 mandamentos. Diz assim, ó: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Aqui no versículo 4, só vou trazer a primeira parte. Não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado. Eu estou fazendo só uma síntese aqui dos 10 mandamentos, não estou lendo o versículo todo, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Veja que interessante, o primeiro versículo diz: não terás outros deuses diante de mim. Aponta para quem? Para Deus. Não farás para ti imagem de escultura. Aponta para quem? Para Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aponta para quem? Para Deus. Lembra-te do dia de sábado. Aponta para quem? Para Deus. Então nós temos que os 4 primeiros mandamentos apontam todos para Deus. Todos para Deus. Agora o próximo: honra o teu pai e a tua mãe. E aqui tem uma promessa, né? Para que se prolongue os teus dias de vida na terra. Esse aponta para quem? Para mim, para você, para o homem. Agora, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso aponta para quem? Para o próximo. Então percebam que os 4 primeiros mandamentos apontam para Deus. O 5º aponta para mim e para você. E o restante aponta para o teu próximo. Agora veja que interessante. Vamos lá em Mateus capítulo 6. E aqui nós vamos aprender a orar com Jesus Cristo. Mateus capítulo 6. A partir do versículo 5. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Diz assim: lembra que lá em Êxodo diz: ó, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. E aqui vai dizer assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis
de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Primeiro Jesus está falando, olha, como não fazer. Não façais como os hipócritas, né? Fariseu chamou de hipócrita. Hipócrita é aquilo que está por detrás, né? No teatro grego, na antiguidade, usava-se uma máscara, né? Usava-se uma máscara, sorridente ou não, mas você não sabia o que estava por detrás daquela máscara, né? O personagem podia estar triste, podia estar alegre, podia estar feliz, mas tinha uma máscara ali. Então, o que está por detrás diz, ó, não sejais assim, não façais assim, não orarás dessa forma, porque eles já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? Serem reconhecidos por homens. Então, querem orar, querem gritar, querem vociferar, como se fosse aqueles chamados os santões, os caras que sabem tudo, que estão mais próximos de Deus. E Jesus, ó, não é assim não. O que eles querem, eles já têm. O reconhecimento, a recompensa dos homens, eles já têm. E aí Jesus vai agora para os gentios e fala, olha, não fazeis como gentio, usando de vã repetições, repetindo o tempo todo, repetindo, né, todo o tempo. Imagina, um filho chama quem tem filho, vai dizer, ó, ô pai, ô mãe, ô pai, ô mãe, chamando todo, repetindo a mesma coisa. Aí o pai, meu menino, fala logo o que você quer, pelo amor de Deus. Você fica repetindo o tempo todo, não diz o que você quer, né? Então, não seja assim, por muito repetir, achar que vai receber por isso. Então, Jesus primeiro ensina como não fazer. E agora nós vamos para a oração propriamente dita, lá no versículo 9, que diz assim, portanto, vós orareis assim. Olha a primeira frase, Pai nosso que estais no céu, se refere a quem? A Deus. Não terás outros deuses diante de mim, se refere a quem? A Deus. Santificado seja o teu nome, se refere a quem? A Deus. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Aponta para quem? Para Deus. Assim na terra como no céu. E só lá no versículo 11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que aí aponta para nós. Então aponta para nós. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e agora para todo sempre. Então percebam que nos 10 mandamentos, os 4 primeiros apontam para Deus. E na oração do Pai Nosso, as primeiras orações, as primeiras frases apontam também para Deus. Porque por vezes nós, quando vamos orar, nós falamos, nós chegamos e fazemos como, soltamos uma metralhadora, Deus, eu quero isso, abençoa aquele fulano de tal, aquele lá, alcança aquele, etc. Nós começamos a pedir tanta coisa para Deus. Mas quando Jesus nos ensina, ele fala, ó, primeira coisa, a prioridade são as coisas do reino, as coisas do Pai. E o primeiro versículo diz assim, Pai Nosso. Pai Nosso. Por que você se tornou filho de Deus? Por que eu me tornei filho de Deus? O que aconteceu para que nós fôssemos tornados filhos? Primeiro que está no plural, nosso, Pai Nosso. Nós temos irmãos, nós nos tornamos filhos e filhos de um Pai que fez alguma coisa para que isso acontecesse. O que foi que aconteceu? O sacrifício de Jesus na cruz. Graças à morte de Jesus na cruz, nós fomos tornados filhos. A Cristo foram imputados os nossos pecados. E assim fomos feitos filhos por adoção, como diz Paulo na carta aos Efésios. Então Jesus começa a ensinar, você tem um pai, e aconteceu isso, para que você se tornasse filho, né? Então, que tal nós começarmos a nossa oração agradecendo a Deus, por Ele ter nos livrado da condenação eterna, ao invés de pedirmos? Não são primeiras coisas de Deus? Não aponta primeiro para Deus? Então, que tal nós começarmos nossas orações com esse primeiro elemento de gratidão? Senhor, muito obrigado. Obrigado por Tu ter me salvado. Obrigado por ter invertido a minha situação que era de condenação. Né? Se aponta para Deus, a gente tem que pensar primeiro em Deus. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Como nós vamos santificar o nome de Deus? Na verdade, o nome de Deus, a gente não há nada que nós façamos que torne Deus mais santo ou menos santo. Ele é santo, isso é um atributo que a Ele pertence. Mas como nós devemos entender que essa frase, santificado seja o Teu nome? Sabe quando eu e você santificamos o nome de Deus? Quando nós adotamos comportamentos de cristãos. Quando nós estamos lá na universidade,
lá no nosso trabalho, e as pessoas olham para nós e percebem, puxa, aquilo ali é diferente, aquele ali é diferente. Então que tal nós orarmos a Deus e pedir, Pai, me ensina a santificar o teu nome, me ensina a andar segundo a tua vontade. Não são as coisas de Deus primeiro? Então que tal nós começarmos a orar agradecendo a Deus e depois pedindo a Ele, me ensina a santificar o teu nome, me ensina a ser um cristão de verdade, coloca em mim o desejo de orar, de ler a tua palavra, de entender o que tu tens para falar comigo, me traz a iluminação do teu Espírito Santo. E aí diz assim, venha a nós o teu reino. Que reino é esse? Quem nós estamos esperando? Onde está a nossa esperança? No retorno de Cristo. E reino fala também de quê? De salvação, fala de salvação. Então que tal a gente também começar assim, Senhor, me ensina a levar o teu evangelho para alguém, a trazer o teu reino aqui para a terra, para aumentar o número de salvos. Me ensina a pregar o evangelho, me ensina a levar Jesus para aquela pessoa, para fazer o teu reino aqui também, para o teu reino vir aqui, porque a nossa esperança deve estar em Cristo, e Ele vai voltar. É a única promessa que falta se cumprir da Bíblia Sagrada, é o retorno de Cristo. Então, para que nós possamos espalhar o reino dele, então, agradecer a Deus, pedir que Ele nos ensine a santificar o nome dele e ter essa esperança, dizer que Ele coloca no nosso coração, arde aqui em nossos corações essa esperança do teu reino, e de que nós possamos pregar o teu evangelho para os nossos famílias, nossos familiares, nossos vizinhos, inclusive como comportamento, E faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, isso aqui fala de soberania. Deus está no controle de tudo. Deus é quem diz quando vai acontecer, como vai acontecer. Então, que tal nós agora trazemos a ideia do reconhecimento dos atributos de Deus, porque Ele é santo, porque Ele é onipresente, porque Ele é onisciente, porque Ele é onipotente. Então, que tal nós reconhecemos em nossas orações os atributos de Deus? Agradecer, pedir que Ele nos ensine a santificar o nome dEle, e reconhecer os atributos que Ele possui. Percebam que lá nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, a lei aponta para Cristo. E aqui, na oração em que Jesus Cristo ensina, também aponta na sua primeira parte para Deus. E só agora vem a nossa necessidade, que Ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só para a gente fazer um parênteses entre essa relação das vãs repetições, Quando a gente entra na questão da Igreja Católica Romana, a gente tem o terço. Então a Igreja Católica Romana nos direciona para o terço para a gente fazer uma vã repetição, nos buscando lá que a gente vai conseguir alcançar através daquela repetição. Mas muitas vezes aquela repetição não é feita de coração, não é feita uma oração sincera. Já na relação do Pai Nosso, Deus começa a trazer a oração de sinceridade. Primeiro a glória para Deus, depois o meu alimento do pão diário, e aí depois aquilo que o Etienne vai trazer aí como um comentário posterior aí. Existia muito, para você ser perdoado, você cometeu que pecado? Aí tem aquela confissão auricular também da Igreja Católica, que também foi debatida por Lutero. Você pecou, o pecado foi X, Y, Z. Para cada pecado você vai repetir 10 orações do Pai Nosso, 10 Ave Maria, 10 assim, e aí você vai ser perdoado. Também não é isso também. Então percebam que a primeira parte da oração do Pai Nosso são as coisas de Deus, para Deus. E agora vem a nossa necessidade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se é o pão nosso de cada dia de hoje, por que você vai se preocupar com o que você vai precisar amanhã, se você nem sabe se vai precisar ou não? Então que Deus supra a nossa necessidade hoje. E lembre-se de uma coisa, a necessidade ela não é só sua, porque o Pai é nosso. Então na sua individualidade, lá dentro do seu quarto, você precisa lembrar de orar pelos seus irmãos, porque nós somos uma igreja, nós somos feitos filhos de Deus. Filhos, então dá a ideia também de irmãos. Nós temos irmãos e por ele devemos orar, devemos interceder. E aí de repente Deus toca no teu coração e diz, poxa, eu estou orando pelo irmão, mas ele está precisando de alguma coisa, acho que ele não deve ter o que comer hoje à noite. E Deus vai lá, toca no teu coração, você vai lá e leva para ele a necessidade de hoje. Por que vou me preocupar com o amanhã? Porque a vez de estar preocupado com o que vai comer amanhã, o que vai fazer amanhã, não. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E agora aqui, o mais importante, perdoa
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Que dívida é essa? Nós temos uma dívida com Deus e nós não vamos conseguir pagar essa dívida. Nós não vamos conseguir pagar essa dívida, porque se nós fôssemos capazes de pagar essa dívida para com Deus, Jesus não precisaria descer, se tornar homem e morrer por nós. Então a dívida é o pecado. Todos nós pecamos e todos nós somos afastados da glória de Deus. Então que tal aqui você começar a orar pedindo perdão pelos seus pecados? Senhor, eu não vou conseguir pagar. Eu não vou conseguir pagar os pecados que eu cometi, porque eu pequei e fui afastado da tua glória. Então me perdoa porque eu não vou conseguir pagar. Só que é o seguinte, esse perdão de Deus, ele está condicionado a você perdoar o pecado que o seu próximo cometeu contra você. Porque se você não perdoa o seu próximo, como você quer o perdão de Deus? Então que tal você trazer esse outro elemento, pedindo perdão pelos pecados? Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. E aí o teu irmão que pegou contra ti, perdoa também, porque essa dívida que nós temos, ela é impagável por nós, né? Nós não conseguimos, não somos capazes de pagar, mas aí Cristo veio, encarnou, morreu, e a Ele foram atribuídos os nossos pecados, e a morte dele satisfez a justiça de Deus. Por isso que nós fomos justificados por meio de Cristo. Quando a Bíblia diz assim, vós teis um advogado fiel e justo, né? O Cristo. Se Cristo é o advogado fiel e justo, e nós somos pecadores, se Deus é o justo juiz, que nem a Bíblia fala, se Deus é o justo, em Deus sendo o justo juiz, e nós sendo pecadores, o que cabe a nós senão a condenação? Nós somos criminosos porque nós infringimos a lei, nós não conseguimos cumprir a lei, então nós somos criminosos, e nós temos um juiz que é justo, que é Deus. Então nos resta a condenação. Aí a Bíblia diz que Jesus é o advogado justo e fiel. Mas Jesus é um advogado justo e fiel, ele pode nos defender? De que forma ele faz isso? Apontando para a cruz. Ó Pai, eu morri por eles, todos os pecados dele foram a mim imputados. É dessa forma que Jesus intercede perante o Pai. Não é pelos nossos méritos, pelo que eu faço, mas sim quando Deus olha para você, quando Ele olha para mim, Ele olha para o Filho. Ele olha para o Filho, que o Filho foi que recebeu todos os nossos pecados. Então, trazer esse elemento de pedir perdão para Deus, você percebe que aqui tem um versículo 11 que trata-se de nós orarmos por nós e orarmos pelos nossos próximos, mas tudo é para Deus. E diz assim adiante, seguindo: e não deixeis-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do mal. Nós podemos orar, Pai, nos livra do mal, a mim e a meu próximo. Então, toda vez que nós formos orarmos por nós precisamos entender que nós temos irmãos, e por eles nós também devemos orar. E aí ele vai dizer assim, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Ele começou na primeira parte falando das coisas de Deus e vai encerrar ensinando a oração, dizendo porque de Deus é o poder, o reino e a glória. Então, com isso, o que a gente aprende? A gente aprende que os elementos da oração, eles precisam ter, em sua primeira parte, eles precisam glorificar a Deus, as coisas de Deus. Se você não sabe, poxa, Pai, eu não sei como santificar o teu nome no meu trabalho, me ensina, me ajuda, como eu posso fazer isso? Essa é a oração que Jesus está nos ensinando. Tem muito mais informação aqui do que nós conseguimos aqui imaginar. 30, 40, 50 minutos é pouco para extrair daqui o que Jesus está nos ensinando. Então, primeiro as coisas de Deus. E essa oração do Pai Nosso que Jesus ensina, ela está ecoando, é um eco lá de Êxodo 20, dos 10 mandamentos da lei. Primeiro as coisas de Deus. Porque buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro as coisas de Deus, primeiro as coisas que satisfazem a Deus, não primeiro a minha necessidade, primeiro o meu querer. Eu quero um carro, eu quero uma casa. Você deve orar por isso? Deve orar por isso, mas isso é prioridade na sua vida? Jesus fala assim, olha,
se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo em fé e receberás. Só que lá em Tiago diz assim, vós não recebeis porque pedes mal. Mas eu não preciso pedir tudo? Tudo é tudo. Mas por que eu não recebo? Mas que palavras que precisam estar em nós para que nós possamos pedir a Cristo? Aqui Jesus está ensinando os 10 mandamentos. Primeiro as coisas de Deus. O que eu tenho que pedir para Deus? Senhor, perdoa os meus pecados e o pecado do meu irmão. Alcança ele com a tua salvação. Convence do pecado, do juízo e da justiça. Coloca em mim, no meu coração, os frutos do Espírito. Traz amor, mansidão, temperança, domínio próprio. Me ensina a ser assim, que dessa forma eu vou conseguir santificar o teu nome. Então percebe que às vezes nós oramos, quando nós vamos orar, nós pedimos tantas coisas a Deus e esquecemos do essencial, que é o reino. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescidas. Então por vezes nós invertemos as prioridades, colocamos nós como prioridades e deixamos Deus de lado como se ele fosse um mero chofer, um mero empregado que tivesse à nossa disposição, pedindo para ele: faz isso, faz aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas espera aí, o Deus aqui sou eu, Deus não é você, né? Então Jesus nos instrui dessa forma: olha, primeiro as coisas de Deus, as coisas do Pai. Lá nos 10 mandamentos também, primeiro as coisas do Pai, as coisas do alto, e a nossa necessidade diária. Por que a vez de me preocupar com amanhã? Porventura o vosso Pai não sabe do que precisais? Palavras também de Jesus. Então Jesus nos ensina a orar de uma maneira simples, e entendendo que é Deus primeiro, depois a minha necessidade e do meu próximo. Então nessa manhã eu queria trazer essa ideia, desses elementos de oração, de gratidão, de pedir para Deus, ensinar para santificar o nome dele, de pedir: Senhor, perdoa os meus pecados e me ensina a perdoar o meu irmão, me ajuda, como é que eu vou fazer isso, né? Aquele que não tem sabedoria, não tem conhecimento, peça a Deus que o dá. Então, primeiro as coisas de Deus. Nas nossas orações, vamos pensar sobre primeiro as coisas de Deus, a sua soberania, o seu poder, a sua santidade, depois a nossa necessidade, e como nós somos irmãos coletivos, a necessidade do nosso próximo nós também devemos orar. Eu quero um carro, eu quero uma casa. Por que você quer um carro, você quer uma casa? É isso que realmente te satisfaz? O que precisa nos satisfazer é buscar o reino, e Deus vai saber do que você precisa. Deus sabe do que você precisa, e Ele vai providenciar. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que do resto Ele vai cuidar. Se nós invertermos esses valores, nós vamos ter sérios problemas em achar que Deus não está fazendo isso ou não está fazendo aquilo. Não, é porque nós estamos pedindo mal. Nós devemos pedir o que? Senhor, me ensina a buscar o teu reino. Te agradeço pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado pelo que tu fizeste, porque se não fosse o sacrifício na cruz, eu estaria hoje condenado ao inferno. E é isso que deve nos alegrar, é isso que deve nos mover. Não um carro, uma casa, uma conta bancária cheia de dinheiro. Não, o que nos importa é a salvação. Busquemos o reino e deixemos que do resto Deus vai cuidar, porque Ele sabe do que precisamos. Quando Paulo fala, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, lá no contexto anterior ele fala: olha, sei que é viver com muito, sei que é viver com pouco, sei o que é estar triste, sei o que é estar alegre, mas de todas as formas eu sei viver, porque é Cristo quem me fortalece. Não são as propriedades que eu tenho, Então a nossa confiança não deve estar na materialidade, não deve estar nas coisas materiais, mas sim em Cristo. Então, em nossas orações, que nós possamos entender: olha, primeiro as coisas de Deus, primeiro a gratidão a Deus, primeiro agradecer por Ele ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar, e nos ter nos salvado. Depois pedir a Ele que nos ensine como é que nós vamos santificar o nome dEle. Depois de santificar o nome dEle: Pai, me ensina agora a pregar o Teu Evangelho, me ajuda para eu poder fazer com que o Teu reino aqui também se expanda. Então são esses elementos que devem existir em nossas orações, ao invés de nossos interesses, muitas vezes egoístas, porque nós queremos isso, nós queremos aquilo, e aí a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso.
O coração do homem é enganoso. E por vezes nós pedimos coisas que simplesmente é para satisfazer a nossa vontade, o nosso ego, o nosso desejo. E aí por isso que Tiago vai falar: não recebes porque pedes mal. Pedes mal. Então, que nossas orações sejam separadas nesse ponto. Primeiro, as coisas de Deus. Depois, a minha necessidade. E depois, a necessidade do meu próximo. E fecha a oração glorificando a Deus, porque dele é o poder e a glória para todos sempre. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. Tá bom? Então, eu passo a palavra para o pastor da continuidade na nossa escola bíblica.